Olá, boa noite. Sou o profeta Eduardo, para vocês que não me conhecem, e hoje o tema, nós vamos trabalhar junto com a palavra de Deus, né? Hoje o tema será Jesus faz milagre, né? Você que já conhece esse vídeo, você que já é inscrito, prepare sua água. A minha está aqui no cantinho. Aqui está meu azeite. Se você não tem essa latinha de azeite, você pode estar indo no supermercado, tá comprando uma latinha de azeite dessa. E por que, Eduardo? Então, esse canal, para quem não conhece, eu faço vídeo 2 vezes na semana. Posso até estar fazendo 3, se assim o Espírito do Senhor me tocar, para mim fazer 3 vídeos, né? Então, se você quiser se inscrever, fique à vontade. Esse canal aqui, eu cuido da minha saúde, você pode estar cuidando da sua saúde também, né? Porque hoje o tema, como eu disse aí, Jesus faz milagre, esse é o tema, né? Então, você aí que se encontra com um tumor benigno ou maligno, ou uma depressão, ou um outro tipo de enfermidade que eu não sei, né? Saiba que Jesus faz milagre, né? O mesmo Jesus daquela época que foi até Lázaro e pediu para que removesse a pedra, Lázaro já estava morto há 3 dias, já cheirava mal. Jesus chegou lá e disse: remova essa pedra. Tinha pessoas ali que seguiam Jesus, né? Não sei se foi Marta, não sei quem foi, que disse: Senhor, mas ele já cheira mal, já tem 3 dias que ele morreu. Jesus não deu ideia, já disse: retira a pedra. Então Jesus orou ao Pai e disse e gritou em alta voz: Lázaro, sai para fora. O morto, os órgãos daquele morto, né, Lázaro saiu. Então, resumindo, Lázaro estava 3 dias morto, né? O corpo dele já cheirava mal, já estava tudo, né? Então, se a gente for entender o que Jesus fez, foi milagre, porque os órgãos dele já estavam mortos, já não tinha mais jeito, né? Já cheirava mal. Então aqueles órgãos ali voltou ao normal, o espírito dele voltou sobre o corpo dele, e aquele que estava morto, né? Ele há 3 dias e já cheirava mal, ele obedeceu à voz de Deus. Lázaro saiu, Jesus disse: dá água a ele. E o morto ali passou a ter vida. Então isso é milagre, né? Outro milagre aí que Jesus fez, né? O cego, né? Aquele cego de nascença, né? Onde Jesus fez um lodo, né? Com sua saliva e passou nos olhos dele, na vista dele, mandou ele ir até o tanque e lavar. Então aquele cego ali de nascença passou a enxergar, né? Então o mesmo Jesus daquela época é o mesmo Jesus de hoje, tá? Aqui está a minha água. Se você não tem água, prepare água. Dá tempo, Eduardo, eu estou na rua. Então você, quando chegar em casa, pode assistir o vídeo e acompanhar aí a pregação, né? Vamos com a palavra. Antes de orar, né, já falei de Lázaro. Isso aí é para despertar a sua fé, né? Já falei que o tema é Jesus faz milagre. E vamos lá também para o livro de Isaías 53:4. Jesus disse: ele levou, né, sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Eduardo, a Bíblia fala que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores. Sim, a Bíblia fala isso, está lá em Isaías 53:4, né?
Isso aqui é para despertar a tua fé, tá? E outra coisa aqui também que me chamou a atenção é a cura do paralítico, né? Antes de orarmos, nós vamos pedir perdão ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus, quando foi até aquele paralítico, Jesus disse para ele: os seus pecados estão perdoados. Então, Jesus disse, depois que perdoou os pecados dele, disse: levante e vá embora. Então, eu estou chamando a tua atenção aqui, tentando te apresentar quem é Jesus, tá? Jesus faz milagre. O mesmo Jesus daquela época é o mesmo de hoje, é o mesmo que eu estou apresentando a vocês, tá? Que estão aí assistindo esse vídeo. E outra coisa também para despertar a fé de vocês, lá em Provérbio 3, o Senhor ele fala assim: filhinhos, né? Manda nós que nós venhamos guardar os mandamentos dele, porque quando eu guardo os mandamentos do Senhor, Deus ele fala que ele está lá em Provérbio 3, fala assim: filhinhos, guarde meus mandamentos, que eu acrescentarei dias e anos de vida, paz e prosperidade. Então, para mim guardar os mandamentos do Senhor, né? Se eu for lá em Gálatas 5,16, o Senhor fala das obras da carne e as obras do Espírito. Aquilo que é da carne, leia lá em Gálatas 5,16, se interesse, tá? Porque você chamando a atenção do Senhor, a palavra de Deus ela vai se cumprir na sua vida. Deus ele vai acrescentar aí dias e anos de vida, paz e prosperidade. Amém? Entendeu? Tá lá em Gálatas 5,16. Leia. Fala das obras da carne e os frutos do Espírito. Se você está andando nas obras da carne, né, que está lá em Gálatas 5,16, tu vai achar. Abandone as obras da carne. E fala também dos frutos do Espírito Santo. Se eu não me engano, está lá no verso 22. Né, que é paz, amor, alegria, domínio próprio, mansidão. Né? Então, o Senhor, ele nos adverte. Aqueles que andam segundo a carne, eu estou advertindo vocês. Vocês não herdarão o reino de Deus. Tá? Então, para mim, ser amigo do Senhor, para que Deus venha aí acrescentar dias e anos de vida sobre mim, sobre a sua vida, né, que está aí do outro lado aí, assistindo esse vídeo, passe a temer ao Senhor, fuja do pecado, tenha comunhão com Deus, ore todos os dias, procure ler a Bíblia, procure orar, conversar com Deus, largue a maldade, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não é da vontade de Deus, largue a maldade, tá? Abandone o erro. Se você pegar a Bíblia, lá em Êxodo, se eu não me engano, 20, fala os 10 mandamentos, né? Procure ver se você está errando aí em algum desses mandamentos e se conserte, tá ok? O primeiro, se eu não me engano, parece que é amar o Senhor, né? Acima de todas as coisas. O segundo não fazer nenhum tipo de imagem, escultura, né? Terceira, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, guardar o dia de sábado, não devemos trabalhar no dia de sábado. O quinto, honrar pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não roubarás. Nono, não mentir, né? Décimo, não cobiçar nada de ninguém. Amém? Deu para entender? Então, leia Êxodo 20, procure se interessar, porque hoje mesmo, se você se interessar, pegar a Bíblia lá em Êxodo 20 e ver os 10 mandamentos, saiba que Deus pode estar trabalhando na sua vida. Saiba que tu vai chamar a atenção de Deus, porque quando Deus ele conhece seu coração, né? Então leia Êxodo 20, né, que explica direitinho o que você deve fazer, e certamente você vai estar temendo ao Senhor. Deu para entender até aqui? Outra coisa, Hebreus 11 fala que a fé é a certeza de coisa que se espera, a convicção de fatos que não se vê, tá ok? Então nós vamos orar agora, vamos ter a certeza que o Senhor Jesus vai tocar não só na minha água, mas na sua também. Amém? Tá com água aí?
pode fazer essa oração junto comigo? Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, quando o Senhor perdoou aquele paralítico, Jesus, o Senhor disse para ele: os seus pecados estão perdoados. Senhor, assim como o Senhor perdoou os pecados daquele paralítico, Senhor, toca nessa água. Senhor, eu acredito que o Senhor pode tocar nessa água, porque Deus, assim como eu quero cuidar da minha saúde, essa pessoa aí do outro lado também quer cuidar da saúde dela. Então Deus, se porventura existe algum tumor benigno ou maligno, seja na minha vida, que eu desconheço isso, né? E seja na vida dessa pessoa, se essa pessoa sabe, ou se essa pessoa desconhece, Deus, toca nessa água assim mesmo, cura essa pessoa sem ela saber, se ela desconfia de algum tumor, seja benigno, seja maligno, porque, Senhor, nós sabemos que o tumor benigno, a pessoa sente dor, e o tumor maligno, Senhor, ele se espalha. Então, Deus, sobre essa água, que ele não venha se espalhar, que ele venha desaparecer do nosso corpo, que o Senhor Deus possa tocar nessa água, porque, Senhor, nós acreditamos de todo o nosso coração, toda a nossa alma, que o Senhor Jesus fez o primeiro milagre. Nós acreditamos que o Senhor fez a água se transformar em vinho. É bíblico, Senhor, que é o primeiro milagre. E aquele Jesus que fez aquela água se transformar em vinho é o mesmo Jesus que pode estar tocando no nosso corpo e nos curando através dessa água, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz também lá em Isaías 53:4 que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E assim, Jesus, nós lembramos, repete comigo, nós lembramos, Senhor Jesus, quando o Senhor parou de frente o túmulo onde colocaram Lázaro, o Senhor gritou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Senhor, nós acreditamos que aquele mesmo Jesus que fez aquele milagre ressuscitou o morto, os seus órgãos já fediam, já cheirava mal. Nós acreditamos que o Senhor pode tocar nessa água e vir de encontro à enfermidade dessa pessoa que está aí do outro lado, Senhor. Porque, Senhor, só um milagre. Senhor, talvez essa pessoa esteja precisando, Senhor, de um milagre, de uma cura urgente, Senhor. Senhor, nós acreditamos. Acreditamos que o Senhor pode fazer milagre. Acreditamos, Senhor, que o Senhor pode dar uma chance a essa pessoa aí, Senhor. E que o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode tocar na minha água e pode tocar na água dessa pessoa, Senhor. E ao beber dessa água, que essa pessoa venha ver o resultado, Senhor. Que essa pessoa aí do outro lado, e se porventura existe também alguma enfermidade também sobre meu corpo, eu creio, Senhor, que o Senhor pode tocar nessa água também. E ao eu beber dessa água e essa pessoa aí beber da água aí também, nós cremos que o Senhor pode colocar do Teu poder, da Tua unção sobre essa água, e ao bebermos, seremos curados. Nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus do impossível. Senhor, eu posso imaginar também, a Bíblia relata que quando o Senhor estava lá naquele barco, onde estavam os discípulos, naquele barco lá, Senhor, o mar de repente ficou agitado, começou a ventar, aquele mar que ele ia a pique, e o Senhor estava dormindo. A Bíblia fala isso, que o Senhor estava dormindo, e aqueles discípulos que acompanhavam o Senhor começou a gritar em alta voz: Mestre, nós iremos morrer, nós iremos perecer, o Senhor não se importa. Aí acordaram o Senhor Jesus. O Senhor levantou e repreendeu. O Senhor disse: para. Senhor, o mar parou, o vento ele parou. Aqueles homens disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Senhor, nós cremos que a enfermidade ela te obedece. Nós estamos aqui, Senhor, em Teu nome, Jesus, e em Teu nome nós profetizamos a nossa cura, em nome de Jesus. Amém, pessoal?
cremos, Jesus, que o Senhor pode tocar nessa água. O mesmo Jesus que repreendeu aquele vento, aquele mar, que ressuscitou Lázaro, nós cremos que o Senhor pode tocar nessa água. Amém? Vamos beber da água e ser curado no nome do Senhor Jesus. Vamos fazer unção. Em nome de Jesus, tá? É só crer, tá? Essa semana parece que eu fiz acho que 3 vídeos, né? Então, vamos crer. Você que não é inscrito, você quer acompanhar, você quer cuidar da sua saúde junto comigo, acredite, tá? A intenção desse vídeo aqui é o Senhor Jesus crescer e você conhecer Ele, você saber quem Ele é, quem Jesus é, tá? Então, essa é a intenção, além, né, esse vídeo de cura, né? Eu procuro também tá aí ensinando as pessoas que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não sei se você percebeu, quando eu falei aqui no livro de Gálatas 5,16, né, o Senhor lhe chama a atenção que para mim temer a Ele, né, eu tenho que andar no Espírito e abandonar as obras da carne, porque o Senhor Jesus chamou a nossa atenção. Não sei se você, quando você lê, você vai ver que lá nas obras da carne, o Senhor Jesus, ele chama a nossa atenção. Eu já estou advertindo vocês que praticam essas obras da carne, vocês não herdarão o reino de Deus, tá? Então, fico preocupado com a vinda de Jesus. Jesus, a qualquer momento, ele vai voltar, tá bom? Nós estamos falando aqui de cura. É importante eu ser curado, você ser curado, mas se preocupe também com a sua salvação, porque se Jesus voltar hoje, como está a sua vida? Tá ok? Então, a Bíblia fala que o dia e a hora são desconhecidos. Ninguém sabe o dia e a hora, tá ok? Então, preserve a sua salvação. Como Eduardo, abandone o pecado. Tema o Senhor em tudo. Procure ter um outro modo de vida, um modo de vida que agrade ao Espírito Santo, que agrade o Senhor, tá? Outra dica que eu vou deixar aí: buscar o reino de Deus é obedecer a sua palavra, tá? Lembra da passagem de Adão e Eva, quando eles comeram do fruto, né? O Senhor veio visitar eles no jardim. Deus disse: aonde vocês estão? Senhor, nós se escondemos. Ouvir a tua voz nos faz suar. Deus disse: quem disse para vocês que vocês estavam nus? Eles perceberam que estava nu, né? Eu disse para vocês não comer daquele fruto. Vocês comeram daquele fruto, a qual aí, né? Eu disse para vocês não comer. Aí foi um botando a culpa no outro, né? Adão colocou a culpa na Eva. Eva disse que foi enganada. Então ninguém assumiu ali, né, a culpa ali, né, ao comer daquele fruto. Então ali foi um erro fatal, né? Então isso é só para você ver. Eles estavam ali, ó, dentro do jardim, né? Fiz até um círculo aqui, coloquei os dois dentro do jardim. Ali Deus enviou, não sei se foi 1 ou 2 anjos, né? E apareceu na frente deles e mandou eles parar. Ó, sai daqui. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Então, Eduardo, por que tu está falando isso? Preserve a sua salvação. Para que Deus venha prolongar seus dias e anos de vida, Deus ele quer que você abandone o pecado. Deus não está no pecado. Quer viver mais um tempo? Quer ser útil para o Senhor? Deus pode estar aí acrescentando dias e anos de vida, tá? Tá lá em Provérbio 3. Os que temem ao Senhor, Deus acrescenta dias e anos de vida. Amém? Até o próximo vídeo. Você quer cuidar da sua saúde? Se inscreva no canal e você vai ver aí Deus te abençoar. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida aí.